Olá, boa noite. Nós vamos dar continuidade à aula 2 sobre substantivo. Tá bom? Uma boa noite a todos. Espero que acompanhem aí toda a nossa aula. Quem tiver dúvida, volte aí no meu perfil na aula 1 sobre substantivo, que lá eu estou mostrando, né, sobre a flexão do substantivo e o que é, né, o substantivo. Hoje nós vamos falar sobre a classificação do substantivo, né, que são os substantivos simples, comum, próprio, composto, primitivo, derivado, abstrato, concreto, coletivo, né? Então nós vamos falar sobre esses tipos de substantivos. Para começar, vamos falar sobre o substantivo simples. Então, continuando nossa aula, vamos ler aqui no nosso slide sobre o que é um substantivo simples. Caracterizam-se um tipo de substantivo que apresenta somente um radical ou uma palavra. Temos aqui alguns exemplos: papel, homem, caneta, pessoas, de lugares, de instituições, etc. Por que eu digo isso? Então, continuando, para explicar para vocês o que é o substantivo simples, como estava no slide, né? O substantivo simples, ele tem apenas um radical, né? Ele contém apenas uma palavra, diferente do substantivo composto, né? Já falamos do simples, que contém apenas um radical. Então, vamos falar também sobre o substantivo composto. O substantivo composto, ele é referência de dois substantivos, substantivo mais adjetivo, dependendo da palavra, verbo mais substantivo, né? Então, essas palavras que são compostas por dois substantivos, né, ou outras classes se misturando, se relacionando em uma só palavra, são chamados de substantivo composto. Então, a nossa definição de substantivo composto está aqui no nosso slide. Os substantivos compostos, ao contrário dos substantivos simples, são aqueles formados por duas ou mais palavras. Exemplo: guarda-roupa, guarda-chuva, né? E etc. Depois da aula de substantivo, nossa classificação de substantivo simples e composto, vamos agora para nossos substantivos comuns e próprios. Então, temos aqui a definição de substantivo comuns. Nomeiam seres ou objetos da mesma espécie, sem especificá-los. Exemplo: prima, cocada, coco, ovos, etc. Nomeiam também qualidades, estados e processos. Exemplo: serviço, sonho, revolta, etc. Substantivos próprios nomeiam seres específicos, né? Como pessoas e lugares que tenham uma individualidade. Exemplo: Cora, Fernando Pessoa, Goiás, etc. Então, mediante o nosso slide, nossos substantivos comuns e próprios, né, são esses tipos, né? Comum, a gente não tem um nome, né? Não especifica algo em comum. Como assim? Se eu falo, eu gosto de tomar banho naquele rio, ninguém sabe qual é o rio, né? Então, aí eu tenho rio. A palavra rio é um substantivo comum. Agora, se eu falo, eu gosto de tomar banho no rio São Francisco, então todo mundo vai saber qual é o rio, né, que eu gosto de tomar banho, que é o rio São Francisco. Então, São Francisco é um nome próprio, né, que é o nome do rio. Então, terminaremos aqui nossa aula 2 e daremos continuidade na aula 3 com os nossos substantivos, né? O coletivo, abstrato, concreto, primitivo e derivado. Beijão, tchau, tchau, até a próxima aula.